A Lu Lu, fala comentou. sobre pedir em inglês e nunca falar durante o trabalho. Boa, esse é um assunto bom, que na verdade até eu salvei um tweet sobre isso, mas eu vou deixar você falar, Michel, a respeito, enquanto eu procuro esse tweet. Essa aí, na verdade, é uma historinha até interessante. Ah, Eu pensei, pô, vou aplicar para fora, porque eu preciso deixar o meu The Books on the Table sharp. Então, vou trabalhar para uma empresa de fora e tal. Vai ter alguns BR, então de vez em quando vai dar para dar uma conversadinha em português e tal. Ah, beleza, vamos falar inglês. Vamos aprender a falar inglês na raça e tal. Beleza. Entrei pra empresa, a equipe inteira falando português, em todas as reuniões. A nossa era uma equipe que não tinha contato com outras equipes da mesma empresa que falavam 100% inglês. E por fim, eu acabei não aprendendo inglês como eu gostaria, porque ninguém falava inglês na minha equipe. mas era exigência. Era exigência total. Em Aham. todo o processo, nenhuma palavra em português. Teste É. técnico, a primeira entrevista, a entrevista técnica, tudo em inglês. Eu salvei dois tweets, só que eu salvei na memória. Porque, deixa eu ensinar para vocês. O Twitter tem uma opção de salvar tweet, que fica lá salvo para você. Só você ver, não quer ler agora, quer ler depois, você salva, depois você volta, você lê. Então. E eu sempre esqueço de fazer isso. Então eu falei, vou salvar isso aqui e não salvei. E ficou na cabeça. Mas eu lembro mais ou menos do tweet, que é assim: o problema é que eu não lembro quem foi que escreveu esse primeiro. Que a pessoa escreveu essa semana, passou lá na Bolha Dev, o pessoal comentou, que fez alguns testes seletivos, acho que estava falando, fez dois testes seletivos. E um deles não passou no inglês, e era justo na empresa brasileira. Na empresa de fora, o inglês dele estava bom e estava suficiente. Então ele estava comentando, olha a exigência, né? Tipo, meu inglês é bom para fora, mas para a empresa do Brasil não é bom o suficiente meu inglês. E outro tweet que eu salvei também era uma pessoa falando que como contratador, né, do lado de contratação, dizendo que os devs em geral estão caindo bastante no inglês, estão faltando o inglês para serem contratados, mas aí eu não sei se entra nesse primeiro caso ou não. Mas é bem essa questão, né? Tipo, você tem uma exigência grande na contratação e nem sempre você vai usar. É, a sua empresa está trabalhando agora, qual que é o seu nível de uso de inglês? Atual, Isso. full, full, full inglês. Às E vezes qual que é o nível de acontece, exigência de fluência? Mas fala. às vezes acontece de falar com algum espanhol. Tipo, quer dizer, com algum argentino aí fala em espanhol. Mas nunca Aham. português. Mas é fluência em tudo. Documentação, reuniões, for necessário. Boa. Deixa eu só falar uma coisa. O Will tá falando aqui, ó, que a empresa respondeu o cara e gerou uma discussão. O Will, você consegue achar esse link para mim, cara? Traz aqui que aí a gente já abre aqui. Eu lembro desse caso. Mas então, Michel, essa questão de fluência, cara, como que tá a exigência, assim, em geral, que você tá vendo? O que se pede geralmente, até são alguns níveis, tá? São alguns níveis. Aham. Existe assim, se você for mais o garoto do código, que é muito o que muitas empresas ainda estão buscando aqui, é uma galera que tipo é pleno para sênior, mas tipo que ainda não é sênior e tal. Cara, conseguindo se comunicar, tá excelente. Entender o que eles estão pedindo, entender o produto, conseguir passar suas ideias para a sua equipe e para equipes externas, a sua. E se o pessoal entender, tá bom. Ninguém vai te cobrar gramática, ninguém vai cobrar se tu de repente ah, é, não falou a palavra corretamente, ou às vezes não entendeu alguma expressão, ninguém vai te julgar se você falar um sorry. Aí eles, ok, eles vão lá, reformula a frase. Funciona, funciona. Obviamente, se você vai para um cargo um pouquinho mais alto, às vezes são um pouquinho mais. é, Eles pedem um pouquinho mais de fluência, né? Aham. Então, mas aí é uma questão bem óbvia, né? Você precisa
o seu dia é só comunicação. Então, se você não consegue se comunicar bem, cara, aí para gerar ruído entre as equipes é um pouquinho rápido.